Então, eu tô aqui pra gente conversar sobre a postagem que eu coloquei aí, dizendo que em 2023, a cada 10 minutos, uma mulher ou uma menina foi assassinada no Brasil. Ao todo, segundo a ONU, foi cerca de 85 mil mulheres, tá? Gente, isso é muito grave. E o mais grave disso é o silêncio, é a não informação, né? Tá muito triste o que a gente está vendo por aí, porque a gente fala desses números, assim como a gente fala também do suicídio, e assim como a gente fala da omissão. Essa, muitas das vezes, é a palavra correta, da omissão dos familiares, tá? Eu atendo, além de adultos, né, eu atendo também adolescentes. E essa semana ocorreu um fato muito inusitado, que entrou em contato comigo uma menina, né, uma mulher, até então, né, não tinha foto do WhatsApp, buscando saber sobre consulta e tudo mais. Aí eu tenho uma certa metodologia de atendimento inicial, eu utilizei essa metodologia, e aí ela falou que precisava com urgência. Não, que eu preciso com urgência e tal. Eu não tinha horário, né, na agenda para o que ela queria. E aí ela, não, que eu preciso de urgência. E eu vi o sofrimento dela pelo WhatsApp. Eu falei, tá bom, espera um pouquinho que eu já vou te atender. Eu falei, não, vou te atender. E foi o que eu fiz. Gente, eu tava falando com ela, ela assim, falando baixinho. E eu não tô. Ela tava de fone, eu também. E ela falando muito baixo, eu não tava ouvindo o que ela tava falando. Eu olhei bem pra carinha dela e falei assim, gente, pensei, né? Falei, gente, é uma menina menor de idade. Aí eu perguntei qual a idade dela. E aí ela falou, né? Eu tenho X idade. Menor de idade, de fato, como eu suspeitava. Porque às vezes tem, né, muitas meninas que são maiores de idade, mas não têm a aparência e tudo mais. Aí, quando ela falou a idade dela, eu dei alguns passos para trás e falei com ela, ó, passei as informações que ela queria e falei com ela que eu deveria conversar com o responsável dela, que por lei a gente só pode atender menor de idade com a autorização do responsável. Aí, ela virou para mim e falou, aí ela já baixou o olhinho assim, triste, mais do que já estava, falou, então tá, então eu não vou conseguir, porque a minha mãe, a fala dela foi, a minha mãe não acredita no meu sofrimento. E detalhe, não é a primeira, tá? Ou o primeiro adolescente que eu atendo, em que diz que os pais não acreditam no seu sofrimento. O que a gente entende disso? Ela pegou o celular, escondida, me achou, né? Entrou em contato comigo e estava pedindo socorro porque estava sofrendo e os pais não validavam aquele sofrimento. E aí, quando a gente fala de suicídio, né, que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, no nível do Brasil, né, 45 minutos uma pessoa comete suicídio, cerca de 16 mil mortes por ano. Quando a gente fala aqui no Brasil, em 2023, 85 mil mulheres morreram na mão, né, de familiares e tudo mais. E a cada 10 minutos, né, em 2023, uma mulher morre. E a gente fala de várias questões, agora voltando para a mulher, tá? Para a vulnerabilidade feminina, a gente percebe que esse sofrimento velado e essa omissão dessas famílias estão acontecendo há um tempão. E aí, quando você perde a pessoa, né, por uma questão de morte, um feminicídio, ou por uma questão, né, desculpa, uma questão de morte, uma questão de feminicídio, ou uma questão de suicídio, a gente, mas aonde que estava? Por que essa pessoa não pediu socorro? Cara, ela vem pedindo socorro diariamente, mas será que os pais querem enxergar? Será que os responsáveis querem enxergar? E assim, eu fiquei muito triste com essa adolescente, assim como eu também fico muito triste quando eu atendo ou converso com os pais e eles, né, eles não validam o sofrimento dos seus filhos porque eles são adolescentes ou porque eles são crianças. E quando essa criança cresce, cheio de traumas, tá? Com uma estrutura familiar completamente disfuncional, e aí tem relacionamentos abusivos, tóxicos, perdem a vida por isso, né? E como a gente viu aí na reportagem do G1, e tem várias estatísticas que falam, é um paralelo, tá, gente? Eu penso assim, sobre o maior índice, né, de estupro, de assédio, de tudo, são pessoas próximas, são parceiros, é pai, é padrasto, é tio, é avô, é tudo. A gente tá vendo que essas pessoas estão sofrendo, e quando elas tentam falar, quando elas buscam ajuda de um profissional, os pais, não precisa. Não, isso aí é outra coisa, sabe? Isso me deixa indignada, sabe?
E eu fiquei muito triste com essa adolescente, no qual, infelizmente, eu fiz ali o acolhimento inicial, mas eu não vou poder proceder porque a mãe não valida o sofrimento dessa adolescente. E como tem uma colega minha que ela fala, Bethany, eu não atendo adolescente, eu não atendo criança. Por que, amiga? E ela fala, porque a maior questão da clínica com os adolescentes e as crianças são os pais. E de fato, na maioria das vezes, é o que acontece, sabe? E quando essa adolescente me procurou pedindo socorro, né, e os seus responsáveis ali não validaram, não vai poder ali seguir com o tratamento, é uma coisa que machuca, sabe? Realmente é um desafio enorme pra gente da psicologia trabalhar com essa clínica, porque é muito difícil você perceber que os pais estão perdendo seus filhos e não fazem nada. Então, gente, eu encerro por aqui, porque eu precisava trazer esse pensamento para que vocês pudessem refletir sobre a nossa responsabilidade como indivíduo, fazendo aí a composição das famílias e entendendo o quanto nós estamos negligenciando a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e das mulheres. Essa vulnerabilidade velada que está matando aí, como trouxe ali a estatística da ONU, a cada 10 minutos em 2023 morreram mulheres. O quanto a gente está negligenciando ajuda, o quanto a gente acha que não é interessante, o quanto mulheres estão entrando dentro de relacionamentos tóxicos, onde tem vários sinais que não vai terminar bem, e a gente percebe, mas por não ter tido ali uma estrutura familiar saudável, a gente acaba entrando nesses relacionamentos. As pessoas que convivem com a gente não entendem, né? Os narcisistas, né? Os psicopatas, os homens, que se assim a gente pode dizer que é homem, acaba tirando a vida dessas mulheres por tão pouco. Isso começa lá atrás. Isso começa lá atrás. E vocês, como, né, as pessoas que estão me ouvindo aqui, que são pais, que são responsáveis, precisam estar atentos em que amor é esse, que cuidado é esse que vocês estão dando para as suas filhas, para as suas sobrinhas. A gente não pode negligenciar a dor das mulheres.